Olá, eu sou a psicóloga e libertóloga Renata Freitas e eu tô aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho para você entender o que é codependência. Depois, na continuação, nós vamos estar fazendo alguns vídeos voltados a você se livrar da codependência. Então, hoje aqui você está entendendo o que é um codependente. E hoje nós vamos falar aqui sobre a raiva. Muitos codependentes, eles se sentem muito medrosos, magoados e raivosos. Vivem com pessoas muito medrosas, magoadas e raivosas. Veja só, eles se sentem muito medrosos, se sentem magoados e raivosos. E também, eles vivem com pessoas medrosas, magoadas e raivosas. Eles têm medo da própria raiva, têm medo da raiva de outras pessoas, acham que as pessoas o abandonarão se sentirem raiva, acham que as outras pessoas fazem ficar com raiva, sentem-se controlados pela raiva de outras pessoas, reprimem seus sentimentos de raiva, choram muito, ficam deprimidos, comem demais, ficam doentes, fazem coisas más e sórdidas para se vingar, agem hostilmente, ou têm explosão de temperamento, punem outras pessoas por fazê-los ficar com raiva, ficam envergonhados por sentir raiva, colocam a culpa e a vergonha em si mesmos por sentir raiva, sentem mais raiva, ressentimento e amarguras, sentem-se mais seguros com raiva do que com sentimentos de dor. Imaginam se um dia não terão raiva. Eles ficam imaginando, né? Será que um dia eu não vou mais sentir raiva? Tá? Essas são as características da pessoa, do codependente. Todos esses sentimentos, onde eu quero que você entenda, tá? Se você tem esse sentimento, e se você tem esse sentimento, você está dentro da codependência. Outra característica, a gente está falando aqui, gente, porque a gente quer que você entenda a codependência. É necessário que você entenda o problema do codependente, aliás. Tá? A codependência gerou um codependente. E o codependente, ele tem essas características que nós estamos aqui falando. Depois nós vamos entender o porquê, nós vamos entender como se livrar, nós vamos entender várias situações sobre o codependente. Então, hoje, entender sobre a raiva é muito importante. Como eu sinto raiva, como eu tô magoado, como eu tô medroso, como eu me sinto raivosa. As pessoas em minha volta também, muitas vezes são medrosas, são magoadas. Eu tenho medo da minha própria raiva, o que pode acontecer comigo, as minhas reações diante dessa raiva, certo? O meu comportamento diante dessa raiva. Eu tenho medo da raiva de outras pessoas, que as pessoas venham também sentir raiva de mim, acham que as pessoas vão me abandonar por eu sentir raiva, tá? Acho que as outras pessoas fazem eu ficar com raiva. Então são sentimentos, são pensamentos que vêm, pensamentos descontrolados muitas vezes, pensamentos controlados com raiva, comportamentos controlados por uma raiva. Imagine uma pessoa com raiva, o comportamento que ela tem. Gente, se você não ter controle sobre o sentimento que você tem, essa emoção, ela vai gerar em você um comportamento, certo? Que naquela hora você não vai pensar. Uma pessoa com raiva, ela não pensa muito. Muitas vezes, a emoção dela está justamente, sabe, nivelar. O pensamento dela está muito nivelado ao seu sentimento. Então, ela tem raiva e ela tem comportamento de raiva. Ela não sabe, de um certo modo, parar para pensar. Ela não sabe, de um certo modo, sabe, ter um controle sobre isso. E precisa se buscar esse controle dessa raiva para que você não cometa algum tipo de besteira, não tenha um comportamento totalmente possuído por essa raiva, para que você perca o controle e possa, então, tomar uma atitude hostil, tomar uma atitude perigosa, tomar uma atitude de violência, isso tudo por causa da raiva. Então, você tem que pensar, né, nesse tipo de sentimento que você tem. O codependente também tem problemas sexuais. Isso é um dos problemas seríssimos dentro do codependente. Eles controlam, alguns, né? Alguns, vamos falar de alguns codependentes, nem todos, mas alguns codependentes controlam o que se passa no quarto, controla tudo que se passa no quarto.
Ele que tem o poderio sobre isso. Ele que faz, ele que pensa, ele que diz. Eles fazem sexo quando não querem. Eles não querem, mas acabam fazendo. Fazem sexo quando prefeririam apenas ser acariciados e amados. São, de um certo modo, eles cedem. Eles cedem ao outro, não querem fazer muitas vezes sexo, não estão sentindo prazer nenhum, mas eles fazem, né? Precisam ser acariciados, precisam ser amados, mas acabam até mesmo cedendo a um coito por esse sentimento, muitas vezes, de problemas dessa codependência. O codependência, ele tem isso. O codependência, os codependentes, alguns deles tentam ser sexo quando têm raiva ou estão feridos. Ó, eles tentam ter sexo quando estão com raiva ou estão feridos. Aí que tipo de prazer uma pessoa dessa vai ter? Se ele vai fazer sexo somente quando ele está ferido. Quando ele vai, né, vai se dirigir, vai mudar um sentimento que ele tem dentro dele, vai tentar colocar um outro sentimento no lugar. Porque o sexo é um fator de prazer. Então ele vai buscar um prazer com um sentimento, está com um sentimento de raiva e acaba cedendo aquele momento de prazer. Como se aquilo fosse, sabe, o privar da raiva que ele sente. Recusam desfrutar do sexo porque tem muita raiva do parceiro, olha só. Muitas vezes não querem fazer sexo porque esse parceiro é o próprio parceiro que está causando essa codependência. Ele muitas vezes é um adicto, muitas vezes é um etílico, e ele está causando esse problema de raiva. Daí ele vem procurar essa parceira muitas vezes, e essa parceira não quer, porque ela sente raiva do que ele faz, ela sente raiva do seu comportamento, ela sente hostilidade por aquela pessoa, e ela não quer. Ela fica com medo de perder o controle, tem dificuldade em pedir os que desejam, pedir, né, o que desejam na cama, não falo nada. Às vezes não estão sentindo nada, o prazer delas nem está naquele envolvimento, nem está naquele momento, mas elas não falam nada, elas não sentem e também não falam, não reagem diante de um prazer sexual. Tem dificuldade em pedir, né, falar do que elas têm desejo, a vontade que elas têm, como elas querem sentir prazer, aonde que está o prazer dessa mulher, que tipo de prazer ela precisa ter. Então ela tem muita dificuldade de falar sobre esses assuntos. Elas se isolam emocionalmente dos seus parceiros. Quando os seus parceiros que são os dependentes, então elas se isolam mais ainda. Elas sentem repulsa pelo parceiro. E elas acabam não falando sobre isso, não conversam sobre isso, têm vergonha disso. Outras forçam-se a ter um sexo de qualquer forma para agradar, porque é marido, né? Eu tenho que fazer a minha parte, se eu não fizer ele vai procurar na rua. Outros, eles reduzem o sexo a um ato técnico. Ah, não, eu só tô ali. Se deixam ser usados, né, para aquele coito, mas não sente nada, também não se importam em sentir nada. E se você pergunta para um codependente se gosta de sexo, ele vai falar, nem sabe se ele gosta de sexo, porque ele perde o interesse por uma vida sexual. Muitas vezes eles inventam razões para se abster até mesmo, dor de cabeça, dor no corpo, porque não querem estar, não sentem prazer em estar ali com seus parceiros, não sentem prazer. Muitas mulheres, né, desejam até que o parceiro morra, que ele vá embora, para que, sabe, porque elas não querem estar ali, elas sentem aversão por aquele ato, elas sentem aversão por aquele coito, elas sentem nojo, elas ficam mesmo muito raivosas. Outros têm fantasias sexuais com outras pessoas. Às vezes está ali com o marido, mas nem sente nada, está tendo uma forte fantasia sexual por outra pessoa, né? Muitas desejam ter até um caso extraconjugal. O codependente muito tem disso. Se esse não me faz bem, eu busco um caso lá fora. Certo? Então, pensa bem, né, nessas características
dessa vida sexual inativa. Porque você, como pessoa, como mãe, você precisa ter o teu tempo de prazer também. Também o prazer na vida sexual. Se você tem o seu esposo, você precisa trabalhar isso dentro de você. Bom, na sequência a gente vai estar conversando mais sobre este assunto. Também existe uma característica chamada diversos. O codependente tende a ser extremamente responsável, ser extremamente irresponsável, ou responsável ou irresponsável, dependendo do codependente. O codependente, ele torna-se mártir, sacrificando sua felicidade e a dos outros por causa que não querem sacrifícios. Aqueles não querem se sacrificar. Mas este codependente, ele se torna mártir porque ele acaba se sacrificando por tudo. Ele se sacrifica por toda a família. E se sacrifica muito por este dependente. Ele encontra muitas vezes, ele acha dificuldade em se aproximar de pessoas, ele fica tão fixado naquele filho, tão fixado naquele dependente, que ele tem dificuldade em aproximar-se de outras pessoas. Não tem esse apego, né? Não quer chegar perto, muitas vezes por medo, como a gente disse, por medo do que essa pessoa ache, por medo do que essa pessoa vai pensar dele próprio, do próprio codependente. Ele vai encontrar dificuldades em se divertir, em ser espontâneo. Fala para mim onde é que tem um codependente que se diverte. Muitas vezes ele solta uma risada ou outra, muitas vezes, sabe, ele busca uma alegria ali, outra alegria aqui, mas não existe, sabe? Ele tem uma grande dificuldade em se divertir, porque ele está tão amalgamado aquela situação do dependente, está tão amalgamado aquele filho, aquele esposo, aquele problema, aquela situação, certo? Que ele não consegue se divertir. Vai numa festa, mas não tem graça, as coisas se tornam sem graças, as coisas se tornam sem alegria nenhuma. Vai numa festa, não tem alegria, vai sair, não tem alegria para nada. O codependente, ele vive desta forma. Tanto é o canal de veneno que o dependente está, de um certo modo, transferindo através dos seus comportamentos. E esse codependente, ele absorve desses comportamentos. Ele absorve desses comportamentos. Olha só, ter uma reação geralmente passiva à codependência, chora, sofre e se sente desamparado. Chora, sofre e se sente desamparado. Então, é óbvio que vai se sentir desamparado. Por quê? Porque pegou toda a carga para si, culpa-se a si mesmo, vive numa negação das suas emoções, dos seus sentimentos, tem somente características retrógradas. E o que acontece? Acontece que ele vai ficar sofrendo, sofre constantemente, é um sofrimento, sabe? Parece que, não, eu tenho que viver assim. Não, você não tem que viver assim. Você não tem que viver em sofrimento. Você não tem que viver, sabe, voltado a esse desânimo, a essa baixa autoestima. Outra coisa que acontece, ele tem uma reação geralmente, ele mistura as reações passivas e agressivas. Uma hora ele está passivo, outra hora ele está agressivo. E muitas são chamadas até de bipolar, né? Essa bipolar não é bipolarismo. É porque muitas vezes há um misto de sentimentos, e os sentimentos, eles não têm direção. Quando dentro de você está cheio de sentimento que não tem direção, o que acontece? Tá? Você vai ficar confuso dentro dessas emoções. Você vai ficar vacilando nas suas decisões, nas suas emoções. Ri quando você tem vontade de chorar, chora quando você tem vontade de rir. O codependente, ser leal à sua compulsão às pessoas, mesmo quando os ferem. Muitas vezes você tem uma compulsão, sabe, em relação às pessoas, de agradar. As pessoas estão te ferindo, principalmente o codependente, ele está te ferindo, ele está te magoando, ele está te judiando. E mesmo assim, você está ali, grudada àquilo. É uma compulsão que você tem. Eu não consigo ser de outra maneira. Tem mães que falam, eu ouvi várias vezes, várias mães falando, sabe, pastora, eu não consigo largar, eu não consigo, porque parece que tem que estar no domínio daquela situação. Parece que se você não estiver no domínio,
não tá bom para você, não tá bom para você. Você acaba vacilando, mas você não percebe. Ter vergonha de problemas pessoais, familiares ou amorosos, fica confuso sobre a natureza dos seus problemas, encobre, mente, oculta o problema, não precisa nada disso. Não procura ajuda porque diz a si mesmo que o problema não é tão grande ou tão importante. Será que não é importante que você resolva esse problema com teu filho? Será que não é importante que você resolva esse problema com o teu esposo? Será que não é importante que você resolva esse problema de codependência, para que você possa ser livre, para que você possa entender que você é uma pessoa importante para você mesmo e para o outro também você é importante? Então, como é que um cego vai guiar outro cego? Não saber o problema, parece que... não quero saber desse problema, parece que o problema vai desaparecer. Então, acaba não se dando conta de que é importante, sabe, enfrentar este problema. É importante que enfrente esses problemas. Existe no codependente uma coisa chamada características progressivas, que são aquelas que vão aumentando com o tempo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que ele perca o controle e fique totalmente em decadência, a ponto de sofrer algumas psicopatias e a necessidade até mesmo de usar, né, o remédio, de usar os remédios para poder, então, ele retornar. E as características progressivas são aquelas que quando a pessoa chega no último estágio da codependência. Então, olha só, a pessoa fica letárgica, fica deprimido, a pessoa fica isolada, ela se afasta, perde totalmente o controle da rotina e da estrutura diária da sua vida, abusar ou negligenciar os filhos e outras responsabilidades, deixa os outros filhos, né? Acaba deixando os outros filhos, acaba deixando as suas responsabilidades para cuidar somente de uma situação que ela não tem controle. Ela pensa que tem o controle, mas não tem o controle. Ela acha que tem o controle daquele problema, mas não tem o controle. Então ela começa o quê? Começa a planejar o afastamento do relacionamento, a qual se sente aprisionado. Então ela se sente aprisionado a outros fatores e quer largar tudo para ficar somente grudado àquele filho. Eu já tive conversa com mães que disse, eu vou largar tudo e vou morar com meu filho. Vou largar meu esposo, vou largar meus outros filhos, como se eles não interessassem, como se eles também não precisassem dessa mãe, como se esse marido não precisasse dessa mãe. Então eu largo tudo e vou viver num quartinho lá com meu filho que eu vou ficar bem. Por quê? Não há amor pelos outros filhos? Esse filho, de um certo modo, está sendo essa laranja podre, mas ele não pode ser tirado. Porque, não, se ele sair, eu saio também. Olha o ponto que chega. Aí acaba estragando toda a família, acaba perdendo toda, sabe, a comunhão, a união familiar, o amor. Acaba, sabe, prejudicando o relacionamento com os outros filhos, porque não tem essa visão de olhar a necessidade do outro. O codependente, ele fica tão amalgamado, grudado ao problema do dependente, que ele, sabe, ele adoece emocionalmente, mentalmente, fisicamente, acaba comendo demais, outros acabam comendo de menos, outros acabam se viciando também, se viciam em álcool, em outras drogas. Então é necessário que nós venhamos entender todas a progressão, sabe? A progressão dessas características. Aonde que eu estou dentro disso? O que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar. Porque eu sei que a lista, muitas vezes, é muito grande. A lista sabe, dessas características do codependente é muito grande. Mas tem que fazer você pensar. Essa lista é para fazer você pensar, para fazer você sentir, para fazer você, sabe, raciocinar quanto aquilo que está acontecendo na tua vida. Eu sei que cada pessoa é diferente,
Cada pessoa tem uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de pensar as coisas, mas aqui estão características, sabe, que é para você tentar pintar uma nova história para a tua vida, tentar escrever uma nova história para a tua vida, ter uma nova interpretação. Eu sei que a decisão é tua, tá? Mas é importante que você identifique os comportamentos, sabe? Ou que você identifique esse comportamento, as áreas que lhe causam problemas, e depois você venha decidir o que você tem que fazer. Primeiro você tem que o quê? Lembra quando a gente falou lá no início? Você tem que ter consciência e aceitação. Depois que você tem consciência e aceitação, e você entende e interpreta essas características, e você entende que existe dentro de você isso, você vai decidir o que fazer. É preciso que você decida o que você quer fazer com a tua vida. O caminho que você tem que tomar, sabe, em relação à tua vida. Você precisa definir tudo isso. A gente sabe que o problema é seu. E viver com uma pessoa alcoólatra, viver, sabe, com uma pessoa adicta, pode não ser a solução Você não vai conseguir solucionar os seus problemas estando dentro desse patamar. Não vai. Às vezes é correto estar, mas eu tenho que entender até onde é correto também. Por quê? Porque eu não posso tornar todos os problemas daquela pessoa os meus problemas e não conseguir resolver a minha vida. Então, nós temos que entender nossos comportamentos codependentes. Porque existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que são, sabe, são mais de 80 milhões de pessoas são quimicamente, sabe, dependentes ou vivem com alguém na dependência. E essas pessoas que vivem com dependentes são codependentes. São pessoas que amam, são pessoas que se importam, são pessoas que trabalham, mas são pessoas que precisam entender o que é que essa codependência está fazendo, está dirigindo você para onde? Para onde está se dirigindo? É necessário que você se importe com isso, é necessário que você entenda isso, é necessário que você marque, sabe? Comece a marcar todas essa lista de características que nós conversamos aqui, para que você possa, de um certo modo, sabe, examinar você mesmo. Examinar qual é o problema, para que nós possamos ajudar você. Nós queremos ajudar você. E para que nós possamos ajudar você, você tem que entrar nessa descoberta. Entrar nessa descoberta da codependência. E ser um pouco mais assertivo dentro dessas características, entender o que está acontecendo com você. Porque se você não tiver aceitação quanto a isso, será difícil. Nós oramos sim, cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, acreditamos que o Senhor tem todo o poder para te libertar, para te transformar, para mudar a tua vida, mudar a tua história. Mas é preciso que você, quanto pessoa, você como mãe, você como, sabe, como mulher, você entenda a necessidade que você tem e que você precisa de ajuda. O que você acha de você mudar a si mesmo? O que aconteceria se você mudasse? Ou se você começasse a mudar? São perguntas que eu estou fazendo para você. O que você acha de mudar a si mesmo? O que você acha que aconteceria se você começasse a mudar? Responda para você. Você acha que você pode mudar? Por que sim? Por que não? Por que eu tenho que mudar? Por que eu preciso mudar? A necessidade é muito grande. Essas são as características que nós terminamos aqui, finalizamos as características e depois a gente vai começar a dar continuidade falando do cuidado próprio, né? Dos princípios básicos de como você cuidar de você mesmo, os cuidados da tua vida pessoal. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, se você não viu lá o primeiro vídeo, assista desde o primeiro e pegue todas as partes ali da primeiro, segundo, terceiro, e nesse quarto vídeo termina aqui e nós estamos dando sequência agora com os princípios básicos do cuidado próprio, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então, pega esse vídeo, acolha,
sabe, dentro do teu coração, sabe, leia, leia sobre isso mais, se você precisa compreender melhor, tá certo? E deixa Deus fazer algo maravilhoso na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma libertação profunda para fazer na tua vida. Mas entenda o codependente e veja, se esse problema está te afetando, nós, do trabalho, nós, do Projeto Ana, estamos aqui para ajudar você. Nós queremos te ajudar. Esse projeto foi feito justamente para isso, para ajudar você. Mas, para que nós possamos ajudar, nós vamos ter que fazer, então, todo este trabalho dessas características, entender essas características, entender se você está dentro dessas características, para que nós possamos, então, trabalhar a tua mentalidade, trabalhar as tuas emoções e trazer você de novo para a realidade da vida, tá bom? Um beijo no teu coração e vamos em frente, porque Deus é conosco. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.